Roger Guedes fala sobre a possibilidade de voltar ao futebol brasileiro depois de ofertas oficiais. Vídeo de hoje do canal do Nicola repercute o tema e fala também sobre a diretoria do Galo, deixando claro o futuro de Hulk. Falo também sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Paulo Brax, o homem forte de futebol do Galo, resolveu se pronunciar sobre o futuro de Hulk. Vocês sabem que o contrato do atacante só se encerra em dezembro de 26, mas está muito claro que o São Paulo não pretende utilizá-lo. Até por causa do custo de 2 milhões de reais, o São Paulo pretende utilizar essa grana com 1 ou 2 reforços. O Paulo Brax disse o seguinte sobre o planejamento em relação ao Hulk, abre aspas, vamos sentar no fim da temporada e avaliar com a comissão técnica e com o Hulk o caminho para 2026, mas ainda está longe. Estamos na véspera de uma final, com ele tendo feito o gol da classificação. Óbvio que o Paulo Brax está se referindo à vitória por 3-1 contra o Del Valle, que colocou o Atlético na decisão da Sul-Americana. Continuando com a declaração do Paulo Brax, temos muita história para contar juntos. Qualquer pessoa diferente que seja dada será tudo. Qualquer passo diferente que seja dado será com todos à mesa. O Atlético não tem pressa para tomar essa decisão. E se depender dos acionistas do Galo e também do Paulo Brax, o Hulk fica para 2026. Quem tem batido na tecla sobre a intenção de liberar o jogador é o Jorge Sampaoli. Qualquer novidade sobre o tema a gente conta para vocês em primeira mão. Roger Guedes resolveu dar uma entrevista para comentar sobre seu futuro. Primeiro, ele respondeu sobre as propostas feitas pelo Grêmio na última janela de transferências, abre aspas, teve conversa sim, quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Chegaram 2 ou 3 ofertas oficiais do Grêmio. Eles foram crescendo os números, mas nosso presidente não aceitou as propostas, disse o Roger Guedes em entrevista à TNT Sports, se referindo ao Al Rayyan. Ele completa quando perguntado sobre a possibilidade de voltar ao Brasil em breve, talvez na janela de janeiro. Hoje não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da minha família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, na outra está lá. Tenho contrato aqui também, tenho que cumprir e estou muito feliz. Só para lembrar que o contrato do Roger Guedes com o Al Rayyan do Catar só se encerra em junho de 2027. E a felicidade que ele citou da família tem muito a ver com sua remuneração. Roger Guedes ganha 5 milhões de reais por mês no clube Qatari. No Brasil ele sabe que não teria a possibilidade de vencimentos tão altos. Negociar com o Al Rayyan é extremamente complicado por conta dos números do atleta. Temporada atual, no começo, de 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. Desde que foi contratado, o Roger Guedes soma 74 jogos, 62 gols e mais 9 assistências. É por causa disso que, mesmo acenando com a possibilidade de uma oferta de 20 milhões de euros do Grêmio, o Al Rayyan se recusou a negociar. Isso significa que dá para imaginar que o Roger Guedes não volte tão cedo ao futebol brasileiro, talvez em julho de 26, em janeiro de 27. Esse é um tema que a gente vai abordar um pouco mais para frente. Leandro Ehringer, Galo teve jogo intenso, nem jogado, bem jogado, né? E sem Scarpa. Só não concordo com o Hulk no banco do Rony. Esse é o ponto. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Hulk. Tá muito claro, muito claro, que o Sampaoli não faz questão nenhuma de ficar com o Hulk para o próximo ano. E não é só por conta das opções dentro de campo. O Hulk, depois da vitória contra o Del Valle, admitiu que fez se reuniu com o treinador do Galo. A reunião, ele não quis dar detalhes porque ele disse que essa exposição não faria bem. Então você imagina que a reunião não foi boa, né? O Hulk dizendo que quer jogar e o Sampaoli talvez dizendo, não conto com você, você fica até o fim do ano, algo desse jeito. Hoje o Paulo Brax deu uma entrevista enaltecendo o Hulk, falou, trata-se do segundo, talvez terceiro maior jogador da história do Galo, cara grande, a gente conta com ele, mas vamos fazer uma reunião no final do ano para definir os próximos passos. Então, tá cada vez mais claro que o Hulk só fica para a próxima temporada se arrebentar nessa reta final de janeiro. Ele tem melhorado, fez gol contra o Del Valle, deu assistência no jogo anterior para o gol do Dudu, e aí eu só queria destacar que além do torcedor e também dos acionistas do Galo, alguns jogadores importantes se manifestaram depois da vitória contra o Del Valle, pedindo para que ele fique, casos do Dudu, casos do Rony, do Igor Gomes e também do Bernard, tá?
Então é legal a gente trazer também esse outro lado. Ó, Nicola, que história é essa da renovação do contrato do Igor Gomes? Times da Arábia estão querendo o Scarpa. Essa notícia do Scarpa, ela é antiga, né? Na metade do ano, o Al Taun fez oferta pelo Scarpa, a negociação não avançou e não há nenhuma novidade a respeito desse assunto, tá? Então, sobre Scarpa é isso. Sobre o Igor Gomes, o Sampaoli gosta do Igor Gomes, vocês já devem ter percebido, é um cara que tem jogado com enorme frequência. Diante desse cenário, é natural que o Atlético queira trabalhar a renovação do contrato dele, a tendência é que essa renovação aconteça muito em breve, não imagino o Igor Gomes criando dificuldade para permanecer no Clube Atlético Mineiro, beleza? O Roger Guedes deu uma entrevista à TNT Sports afirmando que foi procurado pelo Grêmio, mas não pensa em voltar tão cedo. Eu vou ler as declarações e aí vocês tiram as próprias conclusões, tá? Repito, entrevista dada à TNT Sports. Sobre o interesse do Grêmio. Teve conversa quando eu estava fazendo a pré-temporada na Espanha. Isso foi mais ou menos em julho, agosto, tá bom? Chegaram 2 ou 3 propostas oficiais do Grêmio. Elas foram crescendo, eles foram crescendo os números. Mas nosso presidente do Al Rayyan não aceitou as propostas. Depois o Roger foi perguntando, e aí, você tem interesse em voltar ao Brasil, por exemplo, em janeiro? Hoje eu não penso em voltar para o Brasil, principalmente por causa da família. Mas você sabe que no futebol, uma hora você está aqui, outra hora você está lá. Tenho um contrato e quero cumprir. Estou muito feliz. Só para contextualizar, a felicidade do Guedes tem também a ver com os 5 milhões de reais por mês que ele recebe lá. Esse valor é apenas pelo salário. O Guedes ainda tem uma série de bônus, todos atrelados a seu desempenho, e o Roger Guedes, com a camisa do Al Rayyan, vai muito bem. Na atual temporada são 9 jogos, 8 gols e 1 assistência. Na temporada passada, 39 jogos, 31 gols e 3 assistências. E se a gente somar todo o período em que desde que ele chegou no Catar, 74 jogos, 62 gols e 9 assistências, é uma média de são 74 jogos e 71 participações em gol, números muito, mas muito fortes. É por isso que o dono do Al Rayyan chegou a recusar uma possibilidade de investimento de até 20 milhões de euros que o Grêmio acenava, tá bom? Nicola, por exemplo, o Flamengo ganha a Libertadores e o Palmeiras ganha o Brasileiro. Quantas vagas abrem para a próxima Libertadores? Título do Brasileiro não muda, não abre vaga, tá? São os títulos da Libertadores e da Copa do Brasil que alteram. Então, assim, a gente precisa entender que a gente parte de um G6. Se um time que for campeão da Libertadores estiver no G6, ele vira G7. Se um time for campeão da Copa do Brasil e estiver no G7, vira G8. Se o time que for campeão da Sul-Americana estiver no G8, viraria G9. O que é certo é que o Galo, que pode ser campeão da Sula, não faz parte dessa relação de primeiros na tabela. Então, via Sul-Americana, a gente não deve ter acréscimo de vaga. Na Copa do Brasil, se, por exemplo, o Corinthians ganha a Copa do Brasil, o Corinthians não faz parte dos primeiros, né? Então não daria vaga. O Vasco, o Fluminense brigam para estar nesse G6, G7 ou G8, e o Cruzeiro já está no G6, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho de como é que funciona essa contabilidade. Boa noite, Nicola. Qual o andamento do fair play financeiro aqui no Brasil? Montaram uma comissão formada por presidentes de clubes e agora no mês de novembro eles devem redigir o texto final desse fair play para aplicá-lo a partir do Campeonato Brasileiro de 2026. Tchau. É importante registrar que... Cuidado, cara. Não, hoje não, só amanhã. Hoje está de castigo ainda. Então, assim, só para vocês entenderem, o fair play financeiro passará a valer a partir do ano que vem, as diretrizes estão sendo definidas. Os clubes vão poder gastar quanto do orçamento com o futebol? 80%? 75%? 90%? Quantos anos os clubes terão para fazer essa... para implantar de forma definitiva o fair play? O fair play vai sendo implantado com o decorrer do tempo. É possível que em 2026 só 1 ou 2 medidas sejam aprovadas. E aí, por exemplo, déficit zero é uma coisa que vai ser imposta nos clubes. Os clubes não vão mais poder ter prejuízo, sob o risco de serem rebaixados. Mas não se sabe ao certo se já nesse primeiro ano isso passa a valer ou se isso acontece a partir do segundo ano.
tá? Então, aguardar cenas dos próximos capítulos. No mês de novembro teremos novidades sobre o tema, tá? Então, massa atleticana, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhum conteúdo postado aqui no canal. O Corte do Galo, trazendo as informações do Galo Forte e Vingador para você, torcedor atleticano. Até o próximo vídeo com mais informações do Galão da Massa. Valeu!